Dando continuidade aos trabalhos, eu vou suspender a sessão por 10 minutos. Em seguida, retornaremos com a oitiva da última rolada pela defesa, qualificação e interrogatório do réu aqui presente e debates. Ressaltando-se aos jurados o dever da incomunicabilidade. Determino que fiquem a posto os servidores e policiais militares que trabalham na sessão. Determino seja representado o réu no plenário, bem como a próxima testemunha rolada pela defesa, Vanessa de Sá Góes. Presente no plenário, a senhora, seu nome completo? Vanessa de Sá Góes. A senhora é brasileira, casada, solteira? Casada. Casada civilmente? Isso. Na igreja também. Convive maritalmente? Casada civilmente. A sua profissão? Eu trabalho com criança. Certo. O nome do seu pai? Mananael de Oliveira Góes. O nome da sua mãe? Vânia Gomes de Sá. Dia, mês e ano que a senhora nasceu? Dia 25/6/1996. O seu endereço? Rodovia do Tapanã. O endereço completo. Residencial Cabano, segunda rua, número 196. Qual bairro? Tapanã. Muito bem. Portador da carteira de identidade. A qual for apresentada em juízo, em seguida lhe será devolvida. Dona Vanessa Góes, a senhora foi arrolada neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri, em que está sendo julgado no dia de hoje o réu João Carlos. E a senhora foi arrolada pela Defensoria Pública, Defesa Técnica do réu João Carlos. Eu pergunto para a senhora tem relação de parentesco com ele? O que é a senhora é dele? Eu conheço ele porque antes eu namorava com o irmão dele. Certo. Foi cunhada? Isso. Eu sou cunhada porque hoje eu sou esposa do irmão dele. Muito bem. Faço do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Muito bem. A senhora prestou declaração acerca deste fato na polícia? Não. A senhora prestou declarações em juízo? Não. É a primeira vez? É a primeira vez. Em face do afirmado, eu passo a palavra às partes. Pela ordem, a Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Obrigado, Excelência. A senhora disse que se casou recentemente com o irmão dele, é isso? Isso. Ano passado. O ano passado. Isso. Mas antes dessa sua união com o irmão dele, a senhora já conhecia o acusado João Paulo? Já conhecia? Eu conhecia porque eu só namorava o irmão dele. Quanto tempo a senhora conhece o João Carlos? Faz uns 2 anos. Antes desse período, a senhora não conhecia ele? Conhecia. Antes desses 2 anos? A senhora diz, olha, eu conheço ele há 2 anos. Antes desses 2 anos? Conhecia. Desde quando a senhora conhece ele? Eu conheço ele desde... como eu posso dizer, meu Deus? Porque quando eu conheci ele, a gente brincava. Desde a sua infância a senhora conhece ele? Não, desde a minha infância não. Eu tinha uns 17 anos quando eu conheci ele. Aí a gente brincava na rua. Que tipo de brincadeira é essa, senhora? A gente brincava assim, a gente tinha aquela brincadeira de pia se esconde, que a gente chamava antigamente. A gente brincava assim, a gente se escondia, aí um era a mãe, aí o outro tinha que encontrar aquela pessoa que estava escondida. A senhora morava próximo do seu João Carlos, é isso? Morava. Qual é a distância entre a sua casa e a casa dele? Eu antigamente morava na 4ª rua. E ele morava em que rua? Na 2ª. Esse período que a senhora conhece o seu João Carlos, a senhora sabe dizer se a polícia já invadiu a casa dele à procura dele porque ele se envolveu com alguma atividade ilícita? Não. A senhora sabe dizer se a polícia invadiu a casa do João Carlos à procura de algum irmão, algum familiar? Não. De drogas? Não. O João Carlos trabalhava com o quê? Quando eu conhecia ele, eu
Não sei se ele, não lembro se ele trabalhava. Ele estudava? Não sei lhe dizer, acho que sim. No dia, olha, houve o assassinato do seu Bibico. O nome dele é Emerson Daniel. A senhora já ouviu falar sobre essa pessoa, o Bibico? Não, nunca ouvi falar. Não sabe quem se trata? Não. Mas a senhora ouviu a respeito da morte do Bibico, sim ou não? Sim, na televisão, no jornal. Entendi. Que informação é que foi passada no jornal sobre o Bibico? Da morte do Bibico? Qual a informação que estava lá no jornal? Que a senhora se lembre. Não me lembro de muita coisa, porque já faz muito tempo. O Bibico fazia parte da relação de amizades do João Carlos? Não sei lhe dizer. Da sua relação de amizade, o Bibico não fazia parte? Não. A senhora sabe pelo menos dizer onde esse Bibico morava? Não. Tem uma pergunta assim meio... Mas eu vou fazer, né? O promotor de justiça tem feito, eu também vou reprisar essa pergunta. A senhora sabe dizer se o seu João Carlos é homossexual? É um homem. A senhora sabe dizer se o seu João Carlos ele é usuário de entorpecente, droga, algum tipo de droga? Não. A senhora sabe dizer se ele vende drogas? Não. A senhora não sabe ou ele não vende? Ele não vende. E também não usa drogas? Não. A senhora sabe que ele foi acusado do crime de roubo, de assalto, lá que correu esse inquérito lá pela Marabá? A senhora está sabendo desse crime de roubo que ele foi acusado, tá? Mais ou menos, porque quando eu soube, eu estava em casa. Sim. E como foi que passaram essa informação do roubo para a senhora? Foi um rapaz que chegou em casa e falou que ele tinha sido preso. Quantas vezes o seu João Carlos tinha sido preso antes dessa acusação de roubo? Nenhuma. Foi a primeira vez? Primeira. A senhora ouviu informações de quem foi que matou o Bibico? Não. A senhora sabe por que motivo estão acusando o João Carlos de ser o autor da morte do Bibico? Não. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado para a senhora? Não, eu vou perguntar mais uma coisa. A senhora sabia dizer se o seu João Carlos, ele jogava futebol? Não, não sei lhe dizer. Ok. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito à senhora, mas que a senhora entende que seja importante declarar em favor do seu João Carlos? Tem alguma outra informação que a senhora trouxe? Tem? Não. Doutor, eu estou satisfeito. Doutor Domingos, acerca da pergunta acerca da sexualidade do réu, eu acho que o senhor perguntou, não sei se a testemunha entendeu muito bem, a depoente. Excelência. Porque eu acho que ela respondeu, pelo que entendi, ele é homo. Não, ele é homem. Foi isso que a senhora disse? Isso. Ok, está esclarecido. Ele é hétero. Ok. Doutor Zé Maria tem a palavra, em nome do Ministério Público. Bom dia. Bom dia. A senhora conhecia lá na região o pastor Breno, Não. pastor Michel, Não. a dona Benedita, Não. o Anderson, loirinho, Não. a Emily, Não. a Samara? Não. Onde a senhora mora? Moro no Tapanã. Pois é, todas essas personagens, elas fazem parte deste processo. Moro tudo ali próximo. A senhora não mora lá, próximo da mata do Tapanã? Lá na Não. invasão? Moro. Pois é. O pessoal tudo morava lá, época do crime. Mas eu não cheguei a conhecer nenhum deles. É. Até hoje.
A época do fato, quanto tempo a senhora morava lá? Eu não morava lá, eu só ia na casa, eu frequentava a casa dele porque eu namorava o irmão dele. Mas a senhora não disse que jogava A gente brincava. Com ele? Isso, a gente brincava. Porque... A senhora e quem mais? Brincava queimada também? Não, a gente só brincava essa brincadeira mesmo, que a gente gostava. Isso. Bola não jogava? Não. E quem brincava com vocês lá? Era a senhora? Era o acusado? Mas os meninos... O Herbert brincava? Brincava. Brincava. A senhora Brincava. Conhece ele? Conheço. Qual foi? Vieram mais 2 ou 3 hoje aqui que diziam que vocês brincavam lá, jogavam bola, jogavam futebol, jogavam... Enfim. E a vítima, a senhora não conhecia? Não. Mas ele morava lá também? Mas eu não conheci. Nunca brincou com a senhora? Nunca vi ele. A senhora tomou conhecimento que o acusado foi preso lá na Marambaia, após este fato? Uhum. Tomou conhecimento que ele foi condenado? Sim. A senhora conhecia a Emily? Não. A senhora tomou conhecimento que lá na Marambaia ele foi preso com ela? Não. Com a Samara? Não. Tá certo, satisfeito, excelência. O juiz não tem pergunta formular ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte do senhor jurado, dona Vanessa, receba a sua identidade, obrigado pela presença. Tenha um bom dia, o senhor está liberado.